Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber, um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial, ouvinte do programa Academia do Saber, esse programa do Instituto Chama. Eu sou o Pedro Fabrini, mais uma segunda-feira, dia 8 de dezembro, o ano tá acabando. E eu tô tendo aqui meu último encontro do ano com essa minha amiga que vem de Campinas para me ver, que vem de Campinas para desenvolver esse trabalho tão bonito, Juliana Franz. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Pedro. Você sabe que eu amo estar aqui, né? Eu falo assim que o programa, ele nem na hora que vê já acabou, né? Que é muito tão fluido, rapidinho, né? É muito né? gostoso falar aqui. É tão rapidinho, a hora que a gente vê o programa já foi. Ju, e hoje eu queria falar com você o seguinte: muita gente andou mandando mensagem dizendo que queria aprender a faturar mais, que acha que o problema financeiro é o que está mais pegando, que acha que está faltando um pouco de dinheiro, ou que não ganha o que merece, ou que não consegue produzir, ou que não consegue ganhar o que precisaria ganhar, quer mexer em faturamento, quer mexer na parte de grana, quer ganhar um pouco mais. Comportamento, Ju, muda faturamento? Oxi! Totalmente. Eu falei assim que hoje eu vim aqui contar uma história da minha vida, né? Que provavelmente você já conhece alguns pedaços, né? Que eu falei que em 2018 foi o ano que eu comecei a me desenvolver, que eu comecei a ir em treinamentos, que eu fiz o meu perfil comportamental e que eu comecei a me desenvolver. Nesse ano, eu faturava muito mal mesmo. E nos últimos meses, antes de eu ir para os treinamentos e começar a me olhar, eu não via os meus rombos financeiros. Então, eu comecei a parar de pagar imposto, parar de pagar INSS, comecei a ir deixando conta, escolher qual boleto ia pagar. E depois que eu fiz esses treinamentos, o meu perfil, eu falei, quero pôr ordem na minha vida. Eu decidi mudar. E quando eu decidi mudar, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma planilha e ver como é que estava a minha situação financeira. Quando eu vi, eu me assustei, porque eu estava devendo R$230 mil. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir pagar isso. Mas algo incrível aconteceu, pelo poder da decisão. A gente sempre fala do decidir, né, Pedro? Porque como eu decidi, parece que quando você decide, as coisas já começam a acontecer. E o que aconteceu naquele mês, quando eu olhei para aquilo? Primeiro, eu assustei. Mas depois, eu comecei a entender que eu precisava sair daquele lugar. E muito do que me levou para esse lugar de menos 230 mil foi a minha falta de autorresponsabilidade. Muitas vezes eu falava assim, Deus proverá. E ficava parada sem fazer nada, esperando cair do céu na minha mão. E aí o que acontece? Não vai cair, gente. E eu não tinha autorresponsabilidade sobre a minha vida. E eu não ia além. Outra coisa que acontecia muito comigo, Pedro, foi que eu não procurava ajuda. Eu achava que eu ia conseguir, que eu ia dar conta. E talvez eu não tivesse consciência que eu podia pedir ajuda. Foi uma das grandes viradas de chaves da minha vida. Eu posso pedir ajuda. E isso foi incrível, porque eu comecei a mudar meu comportamento. Quando eu comecei a procurar mentores, eu comecei a entender que eu estava sendo irresponsável com a minha vida. E quando eu comecei a assumir o leme da minha vida e comecei a assumir a autorresponsabilidade, mudei comportamento. As coisas começaram a acontecer. Eu tinha muito aquele comportamento de vítima. Isso está acontecendo porque a vizinhança não compra de mim. Que eu chamo isso de historinhas, né? As historinhas que você conta pra você pra justificar os seus fracassos. Aí eu sempre justificava. Eu tinha uma clínica veterinária na época. Falava, não, a vizinhança é de idoso. O idoso não investe dinheiro em cachorro. Porém, com a mesma clínica, no mesmo lugar, 2, 3 meses depois, eu faturei 4, 5 vezes o que eu faturava. Antes de mudar o teu faturamento, mudou primeiro o teu campo mental, Ju? É isso que você está falando pra gente aqui? Exato. Foi essa decisão de realmente mudar a forma de pensar, a forma de encarar a vida que fez com que viesse pro plano material, é isso? Exatamente, Pedro. Porque antes de eu mudar, eu sempre trabalhei demais. Eu sempre fui workaholic, né? Então, assim, a minha fuga era o trabalho. E eu trabalhava, me esforçava. E aí, muitos dias eu chorava, como uma vítima mesmo. Mas eu trabalho tanto e nada acontece. E eu estou na mesma há tantos anos, mas eu não mudava a minha mentalidade.
Como a gente já vem falando aqui para os nossos ouvintes, dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. E eu continuava vibrando naquela condição. Eu preciso fazer muito para ganhar dinheiro, eu preciso fazer muito. Eu só me cansava. Lembra aquela história? Quem é muito ocupado, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Isso faz muito sentido. Porque eu entrava naquela vibe de cobrar mesmo do universo. Eu quero, eu quero, eu quero. Lembra o efeito Zenon que você sempre fala? Né? Que quanto mais a gente cobra aquilo, mais aquilo trava. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a mudar meus comportamentos, a minha mentalidade e o meu faturamento veio. Naturalmente. Sem eu me esforçar. Aliás, eu acho que eu trabalhava até bem menos. Muito menos. E olha, fica o convite aqui para você que quer mudar a mentalidade. Vou te dar uma dica. Vou falar do meu livro Riqueza é uma Decisão Pessoal, as 7 Chaves do Sucesso. Esse livro, ele está à venda na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Ele é um best-seller na Amazon. Desde janeiro desse ano, ele está entre os 100 livros mais vendidos do Brasil na sua categoria. O que me deixou muito feliz, muito envaidecido, porque quando eu lancei o livro, eu sabia que ele ia ter sucesso, mas eu não sabia o tamanho desse sucesso, lançado pela Literary Books, a principal editora brasileira de não ficção, e está entre os 100 livros mais vendidos do Brasil. Riqueza é uma decisão pessoal, as 7 chaves do sucesso. Um presente incrível para você dar para você mesmo, ou para você dar para alguém agora no final do ano, no amigo secreto. À venda na Amazon. Se você entrar aí no site da Amazon, eu mesmo faço isso, olha que incrível. A Amazon está com uns preços muito legais no livro. O livro deve estar custando um pouco mais de R$30 ou R$30 já com a entrega, já com o frete. Meu Deus. Se você tentar comprar de mim esse livro, eu não consigo fazer nesse valor, porque o custo do livro é maior do que esse. Entendeu? É que a Amazon, acho que ela comprou uma quantidade muito grande da Literary, e aí eles conseguem fazer essa promoção especial. Então eu indico para todo mundo, olha, compra pela Amazon, digita lá, entra no site da Amazon e digita Riqueza é uma Decisão Pessoal, ou digita meu nome, Pedro Fabrini, e vai aparecer o livro. E depois, se você puder, também faça uma avaliação generosa do livro, uma avaliação verdadeira, porque aqui tem exercícios práticos, tem coisas para mudar a tua vida, e tudo começa com uma decisão, como a Ju falou. E a decisão de talvez ler e se abrir a essa possibilidade pode modificar o teu dia a dia. E eu queria pedir, Ju, que aqui, se tem uma coisa que fez sucesso esse ano aqui no programa, foi essa história sua do perfil comportamental, sabia? É sério, né? Nossa. Todo mundo querendo, a gente fez para 3 pessoas no preço especial, depois a gente fez para 4 pessoas no preço especial, ligou mais gente do que os 4, você atendeu mais 2. Vieram no preço normal, né? Bastante gente mesmo. Então assim, você fez para um monte de gente. Eu queria pedir para essa semana a gente fazer de novo. Se você puder atender as pessoas que querem ter um perfil comportamental, pelo preço promocional que você fez, eu sei a qualidade do teu trabalho, claro. Eu sei o tempo que isso demora. Gente, porque um perfil comportamental, ele não é feito assim, a um testezinho, não. Você faz um teste, esse teste gera um relatório de mais de 80 páginas. Depois disso, você tem uma devolutiva de 2 horas com a Juliana, ela para a agenda dela para te atender. E não é só te atender, porque ela não chega lá e te atende, ela tem que ler as 80 páginas antes do teu relatório para saber o que vai falar com você. Então, não pensa que são só essas 2 horas. É muito mais tempo. E você estava fazendo num preço tão incrível, que eram 12 parcelas de R$55. Exato. Então, quer dizer, não tem desculpa para quem quer modificar e se conhecer um pouco mais, né? Ju, conta um pouco da importância do perfil comportamental para quem está assistindo a gente e me diz para quantas pessoas você consegue atender nessa última semana, porque eu sei que também nas 2 últimas semanas do ano você já está travada com os seus atendimentos, né? Tá bem. Então, aí eu queria saber disso. Qual a importância do perfil comportamental primeiro? Primeira coisa, perfil comportamental, ele vai te trazer o quê? Como você se comporta perante as situações. Como eu estava dizendo, o que eu mudei para aumentar o meu faturamento? Comportamento. Então, assim, os meus comportamentos, que eram muito arrogantes, que eram muitas vezes agressivos, eles foram moldados. E conforme eu fui mudando o meu comportamento, o meu faturamento veio vindo. Então, qual que é a importância de você fazer um teste de perfil comportamental? É começar a se conhecer. Lá nesse relatório que o Pedro falou, ele tem 80 páginas te dizendo quais são as suas sombras, quais são as suas luzes, o que é força, o que é fraqueza, como que a gente vai usar isso no dia a dia. E mais do que tudo isso, como vai usar para se comunicar com os outros. Que eu digo que a comunicação hoje é a chave também desse aumento de faturamento.
Então, você vai entender o perfil do seu chefe, você vai entender o perfil do seu colega de trabalho, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. E aí, você vai começar a ter uma vida mais leve. Ela vai fluir melhor, porque você vai entender. E quando você ouvir uma frase, ouvir um insulto, você vai acabar entendendo por que aquela pessoa está falando desse jeito. E aí, você tem como mudar, você tem direcionamento para mudar para o caminho certo. Porque não adianta também a gente mudar para o caminho errado. Ele te traz clareza, né, Ju? Se você se conhecer, ele vai te trazer uma clareza, você vai começar a tomar decisões de forma mais inteligente. Você vai começar a se entender melhor e quando a gente se entende, o mundo se abre pra gente. Então, olha, aproveita agora, liga no telefone 11 9 13 15 5859, 11 9 1315 5859 e marca o seu perfil comportamental com a Juliana Franzo ou com a equipe da Juliana. O pessoal vai estar atendendo você. Ju, quantas pessoas você vai conseguir fazer? Três de novo? 3 pessoas. 3 de novo. Então, ó, mas eu já chorei bastante, porque foi 3 no primeiro programa, 3 4 no pessoas. segundo, já deu 7, 8, 9, deu 10 no total. Olha. Né? O que é um super desconto, uma super chance. Então aproveita enquanto o programa ainda está no ar e liga agora no 11 9 13 15 5859 e só escrever lá pelo WhatsApp. Gente, eu quero fazer o perfil comportamental com a Juliana, a equipe dela vai entrar em contato. E nesse mesmo telefone, você também consegue participar dos grupos gratuitos que a gente tem do WhatsApp, me perdoe, do Instituto Chama. A gente tem um grupo gratuito de oração e meditação. Todo dia você recebe uma meditação da noite e uma oração da manhã de graça, gente. Isso é um trabalho que a gente faz, é uma devolutiva que a gente dá para o universo. As orações da manhã são feitas por mim, as meditações da noite são feitas pela Fernanda e você recebe, são orações e meditações de 3 minutos, 4 minutos no máximo, para você ouvir e entrar numa frequência diferente. Eu te convido a fazer isso por 21 dias. Então hoje a gente está no dia 8, se você fizer por 21 dias é fazer ali até a beiradinha da virada do ano. Exato. Quem sabe você não faz esse propósito na tua vida hoje, já não entra nessa oração e nessa meditação e eu tenho certeza que vai mudar a tua energia. Se você quiser continuar com a gente tem 365 orações e meditações gravadas e que a gente vai soltando uma por dia ali para você. Mas pelo menos 21 para você já sentir essa diferença. Também no mesmo número, tá? 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. É só pedir para entrar no grupo do WhatsApp gratuito das orações e das meditações. Ju, você falou que você se põe em posição de vítima. Muita gente se põe em posição de vítima. Demais. Muita gente fala assim, minha vida não deu certo, porque meu pai não me apoia, porque meu marido não me apoia, porque meu chefe não gosta de mim. E a gente vai pondo a culpa da nossa vida nos outros, né? Sim. Qual é a importância da autorresponsabilidade para a gente mudar a nossa realidade, Ju? Eu sempre digo o seguinte, né? Que o primeiro passo é consciência. E o segundo passo é a autorresponsabilidade. E dentro da autorresponsabilidade, você sair da posição de vítima é fato primordial. A vítima não prospera. Então, enquanto você está na posição de vítima, e por que as pessoas se colocam na posição de vítima? Porque há um ganho secundário. E qual é o ganho secundário? Às vezes, você é visto por causa daquela posição de vítima. Ai, tadinha, ela ganha tão mal. Ai, tadinho, né? Às vezes, ele é o irmão que ganha mal, perto dos outros irmãos, ele é o que ganha pior. Então, sempre tem alguém ajudando, né? Passando a mão na cabeça. Oh, tadinho. E a pessoa é vista. Então, esse é um ganho que não é ganho, na verdade, né? Que a gente chama de ganho secundário, que a pessoa acha que ela está ganhando. Mas isso é uma migalha. Então, quando você começa a virar protagonista da tua vida, governante da tua vida, você pega o leme da tua vida, se responsabiliza por ela e começa a fazer acontecer. E quando eu sempre falo, tomou a decisão, trouxe consciência, as coisas já começaram a acontecer. E aí as coisas entram numa espiral que eu chamo uma espiral positiva. Porque o próprio universo te ajuda e te joga para cima. E isso é muito positivo. Por quê? Em 2 anos, eu paguei todas as contas que eu tinha. Eu consegui ganhar mais de 200 mil reais. Comprei meu primeiro carro no Pix, porque eu sempre fazia ele financiado. Comprei meu primeiro carro de 100 mil reais no Pix, em menos de 2 anos. Ou seja, eu saí do menos 200 até o mais 200 em menos de 2 anos. Por quê? Mudei comportamento. Mudar comportamento muda faturamento.
E isso é básico. Então, os comportamentos que a gente tem que são errados, eles precisam ser mudados. E muitas vezes a gente não consegue mudar sozinho. A gente precisa de alguém. Uma das coisas que eu não fazia, que era um comportamento ruim, até porque eu me formei no ano 2000. 2000 não tinha esse monte de informação. Verdade. E eu não tinha onde buscar informação. Então, eu não fazia cursos, não procurava mentores. Hoje tem mentor em cada esquina. E isso me atrapalhou demais. Isso me atrasou demais. Então, comportamento vai mudar teu faturamento, eu não tenho dúvidas disso. E é rápido essa mudança, Ju? Por exemplo, se eu decidir hoje e se eu começar a agir realmente, a dar um passo, é visível? Olha, porque as pessoas têm essa necessidade também de querer que tudo se resolva para amanhã, né? Para amanhã. Para amanhã. As pessoas acham que elas vão entrar e vão fazer 2 sessões de mentoria, né? Ou o teste de perfil comportamental e vão sair dando cambalhota no ar. Não é assim que as coisas funcionam. Porém, eu digo que é rápido. Eu atendo muita mulher de alta performance. Então, o que acontece? Mulheres de alta performance, mesmo que elas estejam em posição de vítima, quando elas criam consciência disso, elas viram a chave muito rápido. E as nossas mentoradas, né, Pedro? É verdade. A gente tem um monte de mentoria, gente. A gente tem mentoria individual, a gente tem mentoria em grupo. É incrível o feedback que elas trazem pra gente. E até depois de um treinamento de alto impacto emocional. Então, assim, se perguntar é rápido, depende de você. Depende da velocidade que você vai caminhar. Mas eu costumo dizer que com a decisão, e se você demorou 40, 50 anos para se encher de crenças, de cracas, você em 2, 3 anos, você já está voando, você já está em novo nível. Mas as nossas mentoradas não demoram tudo isso, gente. 1 mês e meio elas falam, nem lembro quem eu era antes de entrar na mentoria. É verdade. Gente, é o que a Ju falou. O primeiro passo é você se decidir, sabe? Demorado é você ficar num lugar que não te cabe mais. É ficar vestindo uma roupa que não te serve mais. Exato. É ficar num lugar que não faz mais sentido. Ou ficar fingindo que tá tudo bem na tua vida quando realmente não tá. Então, se você reconhece minha voz agora, reconhece esse chamado, talvez essa mensagem seja para você. Liga agora no 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Chama aí, pede para fazer o perfil comportamental com a Ju. 12 vezes de R$55. Uma condição nunca antes feita aqui no programa. Eu duvido que tenha algo parecido com isso dentro de toda a programação da Vibe da rádio. De verdade, porque é uma condição muito especial, ainda mais feita por uma das principais treinadoras da região de Campinas, uma das principais treinadoras de São Paulo, com quem eu tenho a honra de trabalhar, onde você vai ter um teste, vai ter um relatório de 80 páginas, uma devolutiva de mais de 2 horas, uma coisa que vai modificar a tua vida. Então entra aí, ó, 11 9 13 15 5859 e pede para marcar, ó. Um já marcou aqui, olhando aqui no meu celular, eu já vejo porque ele já dá aquela pingadinha para cima, eu já consigo ver. E é também o mesmo número para você poder entrar no grupo de oração e meditação gratuito do Instituto Chama, se isso fizer sentido para você. Ju, faturamento, dinheiro, todo mundo acha que merece mais, mas nem todo mundo tem a coragem de agir para isso, né? Qual é a tua dica para quem quer ter um 2026 diferente? Para quem não quer mais viver esse ciclo, que começou o ano de 2025, porque talvez essa seja a nossa última mensagem. A gente está aí faltando um pouco mais de 6 minutos para terminar o programa. Então eu queria até que se desenvolvesse isso com muito carinho. A gente tem uma audiência incrível. A gente, através dessa rádio aqui, a gente já atingiu o coração de pessoas que hoje têm a vida modificada e que são mentorados nossos em vários sentidos, já participaram dos nossos treinamentos. Eu queria que você falasse para as pessoas que não aguentam mais, que fizeram uma promessa para elas e se deixaram para depois, o que elas podem fazer e como elas devem agir para ter um 2026 diferente. Eu falo que você tem que se cercar de pessoas que estão em outra frequência. Eu falo que uma das coisas mais importantes da nossa vida é a ambiência. O que é a ambiência? É o ambiente que você está inserido. A vibração das pessoas ao teu redor. Então, quanto mais eu fico aonde eu estou, mais eu me comporto da mesma maneira. Então, quando você troca a ambiência, quando você me convida para um grupo de oração, gratuito, gente, não dá nem para dar desculpa e falar que é caro. Quando você começa a conviver com outro tipo de pessoa, uma pessoa que está buscando, que está vindo, essa ressonância de frequência, ela entra em você. E aí você começa a se desenvolver. O primeiro passo, gente, é autoconhecimento. Por que eu não evoluo?
muitas vezes você está com medo do sucesso. O medo do sucesso ele é muito mais frequente do que o medo do fracasso. Porque o medo do sucesso, por que medo do sucesso? Porque o cérebro não processa o que ele não conhece. E muitas vezes, como ele não conhece o sucesso, ele tem medo de dar um passo nessa direção. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem que se cercar de pessoas que estão indo, que estão dando passos, que superaram o medo, que foram com medo mesmo. Porque a hora que você olha que elas foram, você vai também. Você entra nessa ambiência. Lembra, se você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você estiver convivendo com pessoas que querem crescer, que querem andar, que querem faturar mais, você vai andar com elas. Agora, se você continuar com a cultura do deixa a vida me levar, lá você vai ficar. Então, olha, fica o nosso convite. Cola em nós que você passa de ano. É isso. Né? Fica o nosso convite para você andar com a gente do Instituto Chama, através dos nossos treinamentos, através das nossas mentorias, através das nossas imersões. Você pode acompanhar o Instituto Chama no @Instituto Chama, muito conteúdo gratuito ali. Você pode acompanhar o Instituto Chama através do grupo do WhatsApp 11 9 13 15 5859. Você pode acompanhar Juliana Franzo, uma das principais treinadoras do estado de São Paulo, uma psicanalista, treinadora comportamental de mão cheia, que disponibiliza um monte de conteúdo gratuito no Instagram dela também, que é o @JuFranzoOficial, né, Ju? Exato. E você pode me acompanhar também no Instagram, que é o @PFabrini, tá? Mas aí, PFabrini, o @Instituto Chama, você vai encontrar todo mundo. E a gente ainda tem uma vaga para o perfil comportamental para você que tomou essa decisão hoje, de não vou fazer em 2026 como foi meu 2025. Vai ser diferente, vai ser maior, vai ser de crescimento e eu vou investir em mim, investir no meu conhecimento, investir em saber um pouco mais sobre o meu comportamento, quais são minhas luzes e minhas sombras. Então, num preço especial com a Juliana também, no 11 9 13 15 5859, é a última vaga, hein? É a última chance do ano. Chance. Cara, você tá ouvindo a gente, é a última chance do ano. Do ano, não tem pra mais ninguém. Então só tem essa vaga, porque 2 aqui já pediram, que eu vi no WhatsApp. Então 11 9 13 15 5859, 12 parcelas de R$55 e você vai se conhecer um pouco mais. Ju, eu queria te agradecer muito pela nossa amizade. Eu queria te agradecer de verdade por ter caminhado ao meu lado esse ano. A alegria que eu tive de te conhecer, que a gente se conheceu em janeiro, e o tanto que eu cresci ao teu lado, e o tanto que eu vi você crescer, e que caminho lindo que a gente está fazendo junto. Eu queria aproveitar esse último encontro nosso nesse programa para te agradecer, dizer que você tem uma missão muito linda, que eu acompanho essa missão sua e que eu vejo a modificação que você dá na vida das pessoas e das suas mentoradas. É uma honra ser seu amigo, é uma honra caminhar ao seu lado. É uma honra trilhar essa estrada com você e que o nosso 2026 seja cheio de vitória. Amém. Nossa, você me deixou sem palavras, viu, Pedro? Mas é uma honra para mim também. O que a gente está construindo junto é legado. Maravilhoso. Gente, se você quiser caminhar com a gente, você já sabe, é @Instituto Chama, @PFabrini, @JuFranzoOficial. Com essa declaração de amor aqui, que foi muito sincera, muito verdadeira. Eu quero encerrar o programa te deixando mais uma vez o telefone do Instituto Chama para você pedir o perfil comportamental ou fazer parte do nosso grupo de oração. 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Ju, obrigado demais pela tua presença. Obrigada a você pela oportunidade. E a gente vai seguir junto ano que vem. Semana que vem tem mais programa aqui. Aqui não tem mais Ju, porque a Ju tá com a agenda super corrida. A mulher que trabalha só com mulheres extraordinárias, ela tirar o dia para vir de Campinas, vir para São Paulo, para estar comigo no programa, é de uma doação incrível. Mas ano que vem a gente tá junto nos nossos treinamentos, nas nossas imersões. E eu vejo vocês na semana que vem com mais um Academia do Saber. Fica agora com a programação da Vibe Mundial. Você ouviu